Então hoje, boa tarde pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a fisiologia da audição e do sistema vestibular. Essa aula tem bastante anatomia, porque é fundamental para a gente poder entender como que funcionam esses sistemas. Então vamos começar com o sistema auditivo. Bom, o ouvido humano, ele é subdividido em três partes: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo, ele é composto pelo pavilhão auditivo, que é a orelha, né, que ajuda a amplificar a onda sonora, a captação da onda sonora, né. O canal auditivo, né, que conduz a onda sonora até a membrana timpânica. A membrana timpânica é um divisor entre o ouvido externo e o ouvido médio. O ouvido médio também tem ar, né? O conteúdo do ouvido médio é ar, além das suas estruturas, assim como o ouvido externo. Dentro do ouvido médio, nós temos três ossículos. São os três menores ossos do corpo humano. Nesta ordem, né, o martelo, que está ligado à membrana timpânica, a bigorna e o estribo. O estribo está ligado à janela oval. E a janela oval é o divisor entre o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido interno, por sua vez, ele é preenchido por linfa, por um líquido, né? Semelhante, né, na sua maioria, ao líquido cefalorraquidiano, né, em composição. Ele é preenchido, então, todo o ouvido interno por líquido. Na verdade, o ouvido interno, ele é composto pela cóclea e pelo labirinto também, né? Os dois fazem parte do sistema labiríntico, né? Os dois fazem parte, a cóclea e o labirinto, do ouvido interno. Esse sistema, que é o ouvido interno, ele é conectado pelo nervo vestíbulo coclear. O nervo vestíbulo coclear é que faz a aferência desses estímulos que vão ser captados para o sistema nervoso central. Então vamos estudar mais a fundo essas regiões. Bom, o ouvido médio, que acho que é o mais importante, é uma das partes mais importantes aqui para a gente entender. Então o ouvido médio é como eu falei, é um compartimento cheio de ar, né? Então ele tem conexões com as cavidades nasais por meio da trompa de Eustáquio, né? Ou tuba de Eustáquio, que é essa aqui. E a tuba de Eustáquio tem uma válvula, de modo que quando a gente está mudando de altitude, né? Por exemplo, quando a gente está decolando num voo, ou pousando num voo, ou subindo a serra de carro, descendo a serra, há diferença de pressão, e essa válvula às vezes se fecha, por isso que a gente tem aquela sensação de plenitude, né, auricular, fica ouvindo mal, ou às vezes com zumbido no ouvido, né, um tinnitus. Isso é por conta dessa alteração de pressão pelo fechamento da válvula. Mas, no geral, esse canal está aberto, então a gente tem conexões aqui, o ar entra aqui dentro do ouvido médio. A membrana timpânica, então, ela é uma membrana que capta, né, as ondas sonoras, né? Então o som está se propagando pelo ar, bate, né, na membrana timpânica e a partir daí a gente tem a função de amplificação dessas ondas sonoras pelos ossículos. Na verdade, os ossículos eles têm esse papel de amplificador e eles conseguem fazer com que a onda, né, a pressão exercida pela onda sonora na membrana timpânica seja aumentada, amplificada em 20 vezes, né, para que essa pressão seja maior, né, essa pressão exercida seja refletida de maneira maior, 20 vezes maior, no ouvido interno, certo? Então, o martelo bate na bigorna, a bigorna vai empurrar o estribo, e o estribo vai se conectar ao forame oval. E o forame oval que está colado, né, na cóclea, certo? Isso é importante por quê? Porque dentro do ouvido interno a gente tem líquido, então a pressão dentro do ouvido interno é muito maior do que a pressão no ouvido médio. Então eu preciso de uma força muito maior, né, proveniente aqui dos ossículos, né, do trabalho dos ossículos, para que eu consiga estimular, para que eu consiga fazer com que essa onda sonora se reflita em uma onda que se propague na linfa, né, na endolinfa aqui do ouvido interno, certo?
Então, na verdade, o estribo ele age como um pistão, porque o movimento dele é de entrada e saída por entre a janela oval, o que transmite essas vibrações para o líquido coclear, né? A gente também tem músculos aqui dentro do ouvido médio, dois músculos, o músculo estapédio e o músculo tensor do tímpano. E eles são importantes, principalmente por reflexo de atenuação sonoro. O que é isso? Quando eu tenho um som no meu ambiente que é muito intenso, e geralmente um som de alta frequência, isso pode ser perigoso para o ouvido interno, principalmente, porque o reflexo aqui a amplificação exercida pelos ossículos no ouvido interno pode ser muito importante de modo a danificar o ouvido interno. Então, o que esses músculos fazem? Eles fazem uma contração, né, a inserção deles é na parede, né, no osso do ouvido médio, a origem, né, e a inserção é nos ossículos. Então, eles fazem uma tensão ali de modo a segurar, né, a tensionar e a diminuir a sensibilidade de uma onda sonora que é muito intensa. Então, o papel é a proteção da cóclea, principalmente, e também eles ajudam a reduzir a sensibilidade da nossa própria voz, porque a gente também ouve a nossa própria voz, só que de uma maneira muito menos intensa do que o exterior, né? Então, eles ajudam a reduzir essa ressonância da própria voz na caixa craniana, né? Muito bem. Vamos falar do ouvido interno, então. O ouvido interno é fundamental para a gente entender o funcionamento da audição. Então, o ouvido interno, basicamente, ele é formado pela cóclea, no seu sistema auditivo, né, pela cóclea. A cóclea, ela é subdividida em canais, né, que a gente chama de escalas ou rampas. Vocês vão ler, podem usar qualquer um desses dois termos. A escala vestibular, a escala timpânica e a escala média, que está no meio das duas. A escala vestibular e a escala timpânica, elas se conectam, né? De modo que a escala média está no meio das duas, e, na verdade, esse sistema, ele é um caracol, ele é todo encaracolado, isso aqui é um corte transversal, né? De modo que ele é encaracolado, enrolado, né, como um caracol, e é retorcido, assim, né? De modo que a escala vestibular e a escala timpânica envolvam, né, a escala média. Existem membranas também que subdividem esses compartimentos, como a membrana de Heissner, que divide a escala vestibular da escala média, e a membrana basilar. Essa é muito importante, porque é essa que vai vibrar, né, vai vibrar e vai transmitir essa vibração para o órgão de Corti, que é, propriamente dito, um órgão que vai fazer, onde tem, né, neurônios, né, ciliares ali, células ciliares que são neurônios, que vão fazer toda a captação dessa vibração aqui para passar para o nervo coclear depois, ou nervo auditivo, certo? Então vamos olhar mais a fundo aqui a cóclea. Então a cóclea, a gente tem aqui a rampa ou escala vestibular, membrana de Rassier, no meio rampa média, né, ou escala média, e embaixo a gente tem a nossa membrana basilar, onde está em cima repousando o órgão de Corti. Bom, tem algumas peculiaridades aqui que diferem esses compartimentos. Por exemplo, a gente tem substâncias diferentes, né, na escala vestibular, timpânica, para a escala média. Por quê? Dentro da escala vestibular, a gente tem um líquido chamado perilinfa. A concentração de sódio é muito maior do que de potássio na perilinfa, assim como na membrana timpânica, né, que na verdade elas se conectam por um canal, né, chamado helicotrema, e tem a mesma composição. Já a escala média não. A escala média, dentro dela, a gente tem endolinfa. A endolinfa tem uma concentração de potássio muito maior do que de sódio, e isso é fundamental mais para frente, quando eu vou explicar aqui dos canais ali que fazem com que haja despolarização. Quem produz a endolinfa na escala média é a estria vascular, que é um complexo vascular que faz um ultrafiltrado, como do sangue, né, plasmático, como acontece, por exemplo, no nosso líquor, né. Então, o potencial endococlear na endolinfa, ele é
cerca de 80 milivolts mais positivo do que na pele linfa. Então, ele é mais positivo, né, do que negativo aqui. Então, como que funciona, pessoal, a fisiologia da cóclea? Então, a onda auditiva, a onda sonora, na verdade, está vindo por aqui, ó, ouvido externo, bate aqui no tímpano, todo o sistema aqui do ouvido médio, né, dos ossículos, vai amplificar esse som, e a janela oval vai se conectar ao canal, a rampa vestibular, aqui em cima. E a rampa vestibular vai fazer toda a circulação da linfa, né, aqui no caso a perilinfa, para também o canal timpânico, né? Como o canal médio ele está, ou rampa média, ela está envolta por esses dois canais, essa onda, né, ela acaba também fazendo com que a endolinfa vibre, né, e a gente tem aqui a membrana basal, ou basilar, onde está repousado aqui o órgão de Corti, né? Então, todo esse sistema, como um conjunto, vai vibrar em decorrência da vibração vinda do canal, da janela oval, né, que vibra, né, a linfa no canal vestibular. Isso acontece porque essa membrana de Heissner ela é muito fina, muito delgada, e ajuda, né, a fazer a vibração passa por entre a membrana e vibra também do linfa aqui. Então, o que acontece, pessoal? A cóclea é um caracol, é um enrolado, né? Toda essa estrutura é bem enroladinha, assim como um caracol. A gente sabe que a espessura, né, da membrana basilar ela não é igual durante toda a cóclea, tá? Durante o percurso da cóclea. No início dela, ela é muito mais fina, porém muito mais rígida. E ela ajuda a captar os sons, principalmente de alta frequência. Lembrando que o som de alta frequência é o som agudo, pessoal. E o som de baixa frequência é o som grave, né? Lá da física isso. Então a gente vê aqui, à medida que o caracol vai progredindo, né, para o final dele, a membrana basilar vai ficando mais espessa, cada vez mais espessa, e mais móvel também, certo? Então, o que acontece? No início dela, a base dela, né, no início dela, ela é estreita e rígida. Lá no ápice dela, ela é longa e flexível. Então, o que acontece é que o estribo vai bater aqui na linfa, como um pistão. Isso vai fazer com que as ondas aqui, isso vai desencadear ondas na perilinfa, que vai fazer com que a membrana basilar também faça ondulações, ou seja, propague essa onda por entre a membrana basilar. De modo que o que determina, né, até onde essa onda vai percorrer esse caminho todo, né, se essa onda vai partir daqui e aonde que ela vai parar, é exatamente a frequência do som. Então há uma correlação direta entre frequência da onda sonora e o percurso que essa onda vai percorrer na endolinfa e na membrana basilar, na verdade, né? Certo? E é por isso que a gente tem frequências assim sonoras que são captadas. É por isso também que a gente só capta sons na frequência de 20 mil Hz até 20 Hz, né? O mais agudo para o mais grave. Por quê? Porque esse é o comprimento da nossa membrana basilar, o comprimento da nossa membrana basilar é que determina isso, certo? Então, assim, a gente tem vários neurônios conectados na membrana basilar durante todo esse trajeto. Se a onda percorrer daqui até, digamos aqui, 4.000 Hz, esse neurônio vai captar essa informação, como a gente vai mostrar mais para frente, e aí eu vou ouvir um som de 4.000 Hz, eu vou conceber ele no meu córtex, ok? Bom, isso é a questão mais mecânica do ouvido interno, mas a gente tem também o órgão de Corti, que na verdade é o órgão que vai fazer a captação neuronal, né, dessas vibrações, dessas ondas que vibram, tanto no ar quanto na membrana basilar e na endolinfa, certo? Então, o que é o órgão de Corti? O órgão de Corti é um sistema com várias células, mas a principal são as células ciliadas, pessoal. Então, tanto o sistema vestibular ou labiríntico como
sistema auditivo tem células ciliadas. Essas células são fundamentais, são elas que são responsáveis pela captação da energia mecânica e transformar a energia mecânica num potencial de ação que vai acabar passando, né, para o nervo vestíbulo coclear até chegar ao nosso cérebro, né, por sinapses. Então, as células ciliadas são centenas de milhares de células que nós temos ali na cóclea. Cada célula tem 100 estereocílios, cerca de 100 estereocílios, né? Os estereocílios são células receptoras auditivas, né? As células ciliadas, na verdade, são células receptoras auditivas. E lembrar que na anatomia aqui, a gente tem a membrana basilar, nós temos aí uma camada chamada de lâmina reticular, na qual estão inseridos também os cílios, as células ciliares, e acima delas a gente tem a membrana tectorial, de teto mesmo, né? Bom, as células ciliares que estão aqui têm, como eu falei, centenas de cílios. E esses cílios, eles estão em contato com essa membrana tectorial, certo? A endolinfa banha tudo isso aqui. Tem um outro termo chamado modíolo. O modíolo, o que é? É a estrutura mais central, né? Mais central da cóclea, né? Apenas isso. Então, a gente tem os estereocílios em contato com essa membrana tectorial, e os estereocílios vão captar, eles vão se mexer de um lado para o outro, né? O que vai gerar despolarização nesse neurônio. Esse neurônio despolarizado vai fazer com que o potencial de ação corra até um gânglio chamado gânglio espiral. E o gânglio espiral vai fazer sinapses com o nervo auditivo, que é um dos componentes, ou o nervo coclear, que é um dos componentes do nervo vestíbulo coclear, ok? Então, o que acontece? A energia mecânica, ela vai fazer o deslocamento da membrana basilar de todo esse conjunto aqui, deslocar os cílios, os deslocamentos dos cílios vão gerar um potencial de ação receptor, né, e que vai gerar despolarização e hiperpolarização alternadas, né, gerando aí, estimulando aqui, né, o nervo vestíbulo coclear. Então, como que funciona isso, pessoal? Então, digamos assim, à medida, como o estribo age com um pistão, ele pode empurrar ou pode puxar, né, o ouvido interno. Quando ele empurra aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui a membrana está em repouso, mas aqui ela já está deslocada. Então, quando o estribo empurra, o que acontece? Todo esse sistema, ele vai rotar em direção ao modíolo, certo? Aqui nessa porção. E aí, as células ciliares, elas vão fazer uma rotação, principalmente os cílios, né, vão fazer uma rotação no sentido oposto, certo? Deslocar para fora, né? Se a rotação é para dentro, o deslocamento vai ser para fora. E isso vai gerar o potencial de ação. Então a gente vê aqui, ó, o potencial receptor da célula, ele é proporcional, ele é diretamente proporcional à pressão do som exercido, né? Alguns estudos neurofisiológicos mostraram isso. E é por isso que a gente tem, se o deslocamento do cílio é para um lado, a gente tem um som, um potencial mais positivo. Se o deslocamento do cílio é para o outro, mais negativo. Porém, esses cílios, eles alternam, né? Eles fazem despolarização e repolarização das células, porque eles giram para um lado e para o outro. É esse movimento que vai abrir lá no órgão de Corti, né? Lá no nosso estereocílio, lá na pontinha dele, tem canais, que são os TRPA1, né? Lá na ponta do estereocílio. E é esse movimento que vai estimular a abertura desses canais para o influxo de potássio, pessoal. E o potássio vai despolarizar a célula. Quando vocês ouvem isso, eu espero que vocês sintam um estranhamento, né? Porque se você olhar a fisiologia de um neurônio normal, quando o potássio entra, ele não está despolarizando o neurônio, ele está repolarizando o neurônio. Lembram disso? Né? Só que aqui é o contrário. Por quê? Justamente porque na endolinfa a gente tem uma concentração diferente de íons. A gente tem uma concentração muito maior de potássio fora da célula, na endolinfa, do que dentro. E é por isso que a despolarização ocorre aqui
quando o potássio entra. Isso só ocorre na endolinfa, pessoal, lá na rampa média do ouvido interno, da cóclea, certo? Entrando o potássio, ocorre a abertura dos canais, ocorre a despolarização e a abertura dos canais de cálcio. Aí, quando abre o canal de cálcio, a gente tem liberação das vesículas, né, que carregam os neurotransmissores, e aqui o neurotransmissor principal é o glutamato, acredita-se, né, que seja o glutamato, e aí vai ocorrer a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica, e vai ocorrer a sinapse com o neurito, que é o neurônio, do gânglio espiral, né, que depois vai se conectar lá com o nervo vestíbulo coclear, ok? Então, há essa peculiaridade, essa diferença de concentração de íons apenas na endolinfa, né, da rampa média. Bom, depois que houve, né, a transmissão do sinal, esse sinal vai viajar pelo nosso sistema nervoso central até atingir o córtex, porque ao atingir o córtex eu tenho a exata noção do som, eu tenho a consciência sonora, né? É aí que eu consigo conceber conscientemente o som, certo? Então, qual é o trajeto que acontece, né? O nervo auditivo, que é um dos componentes, ou o nervo coclear também, que é um dos componentes do nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo nervo craniano, ele está localizado na junção bulbo-pontina, né, lateral ao nervo facial. Então, o facial e o vestíbulo coclear estão muito próximos ali, como vocês vão ver na aula de neuroanatomia. Eles estão, na verdade, numa região que a gente chama de ângulo-ponto cerebelar, ou seja, é um ângulo que existe entre a ponte e o cerebelo bem na região anterior ali. Bom, então, o gânglio espinhal vai fazer as suas conexões aqui com o nervo auditivo. O nervo auditivo vai fazer projeções para... Vai fazer uma sinapse, na verdade. Então, o nervo auditivo está viajando aqui e vai fazer sinapse para o núcleo dorsal, coclear dorsal e núcleo coclear ventral, certo? O núcleo coclear dorsal vai fazer... As vias vão ascender diretamente aqui, né? Até o colículo inferior, né? Aqui não está mostrando, mas ele sobe direto via colículo inferior, até o colículo inferior, que fica lá no mesencéfalo. Lembram da lâmina quadrigeminal? Quadrigêmea, 4 bolinhas iguais. As duas superiores são os colículos superiores, as duas inferiores os colículos inferiores. Os colículos inferiores são importantes vias da via auditiva, os superiores da via visual. Então, o núcleo coclear dorsal vai se conectar direto ao colículo inferior. O núcleo coclear ventral, por sua vez, vai fazer uma nova sinapse para a oliva superior, que fica no bulbo, certo? Esse então mais abaixo um pouquinho da ponte ali no bulbo também, esqueci de dizer isso. Então essa via vai... Só que assim, quando o núcleo coclear ventral faz a segunda sinapse aqui para a oliva, isso acontece bilateralmente, dos dois lados, entendeu? E isso é um mecanismo de proteção, de modo que é difícil eu perder a audição bilateralmente quando eu tenho uma lesão, por exemplo, aqui no tronco. Então, o que acontece? A conexão bilateral com as duas olivas, e as olivas vão ascender via leminisco medial até o colículo inferior. Do colículo inferior, há projeções para o tálamo. E o tálamo, especificamente num núcleo. Núcleo geniculado medial ou corpo geniculado medial. É a mesma coisa. Corpo geniculado medial. Do corpo geniculado medial, que fica no tálamo, aqui, a gente tem uma outra sinapse para o córtex auditivo primário e suplementar. Na verdade, primário, né? O córtex auditivo primário fica no giro temporal superior, né? Que é a área 41 de Brodmann, e também na ínsula também, a ínsula também faz parte do córtex auditivo, mas é a área suplementar, né, auditiva. Essa é a via auditiva central. Bom, como que são distribuídos os neurônios corticais? Existe uma tonotopia, que a gente chama, né? Ou seja, uma distribuição dos neurônios, dessas fibras aqui, conforme a faixa de Hertz de cada neurônio que sai lá da membrana basilar. Lembram disso quando eu mostrei aqui nesse slide aqui? Deixa eu até voltar. Aqui, ó.
cada neurônio vai estar em uma faixa de frequência. Então, esse neurônio de 7.000, digamos aqui, vamos pegar aqui 7.000 Hz, ele vai chegar e vai estar distribuído mais ou menos nessa faixa aqui, ó, no córtex. Então, é um neurônio, a via é um neurônio chegando, saindo lá do cílio, né, da célula ciliar, até o córtex. Claro que ele vai fazer várias conexões, não é um neurônio só, mas é uma via só, né? São vários neurônios conectados em uma via, né? Então, essa é a distribuição. Na região mais anterior, baixas frequências. Na região mais posterior, altas frequências, certo? Baixas frequências, altas frequências. E aqui a gente tem o córtex auditivo primário, que recebe esse estímulo, e a interpretação desse estímulo no córtex associativo auditivo, que fica ao redor da área 41 de Brodmann, né? Mas também na ínsula, que é essa porção mais lateral aqui na fissura silviana. Você entra na fissura silviana, afasta ela, você vai cair direto na ínsula. Pessoal, esse foi a fisiologia do sistema auditivo. Fisiologia do sistema vestibular é outro assunto, mas a gente tem peculiaridades, né, semelhanças entre esses dois sistemas. Obviamente eles estão juntos, né, no mesmo compartimento, mas eles têm funções diferentes. Tá? A função do sistema vestibular é orientar o córtex, principalmente sobre a posição e o movimento da cabeça. Ele também participa do equilíbrio dos membros, né? Também ajuda na coordenação dos movimentos da cabeça e dos olhos também, e no ajuste da postura corporal também. Então, esse é o papel dele. Então, para fazer tudo isso, a gente já imagina que esse sistema vestibular vai ter múltiplas conexões aqui, com vários sistemas. O sistema locomotor, o sistema da motricidade ocular extrínseca, por exemplo, também, como a gente vai ver. Então, olha só. O sistema vestibular ele é composto pelo quê? Pelo labirinto vestibular. Só que o labirinto vestibular ele é subdividido, né? Nos órgãos otolíticos e nos canais semicirculares. Nós temos dois labirintos vestibulares, um de cada lado. E essa é uma imagem ampliada dele, certo? Por exemplo, nos órgãos otolíticos, que são responsáveis pela sensação de mudança de aceleração de gravidade, né, e inclinação da cabeça, certo? Aceleração, principalmente, e inclinação da cabeça. Quem forma esses órgãos é o sáculo e o utrículo, que são esses dois componentes aqui, o utrículo e o sáculo. Os canais semicirculares, eles são responsáveis por outro aspecto, que é a rotação da cabeça, né? Sensação de rotação da cabeça, e a gente interpretar isso, o córtex interpretar isso. Rotação da cabeça. Então, esses são os canais semicirculares. Eles são 3 canais que estão distribuídos nos planos ortogonais, mais ou menos, né, nos planos ortogonais, cerca de 90 graus entre si, como se fossem os eixos X, Y e Z, certo? Por quê? Porque aí ele consegue avaliar os ângulos, né, de toda a movimentação da cabeça, né, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Existe também um gânglio chamado gânglio de Scarpa, que é esse gânglio aqui, que vai fazer a primeira sinapse aqui dessa aferência sensitiva que vem daqui, primeira sinapse aqui no gânglio de Scarpa, sinapse com o nervo vestibular, que é o outro componente do nervo vestíbulo coclear, que vai levar a informação lá para o sistema nervoso central, ok? Então, esse sistema também apresenta células ciliadas. Então, a transmissão, né, da energia mecânica, a tradução, na verdade, da energia mecânica no estímulo elétrico para o neurônio é feito também por células ciliadas, como a gente vai ver. Então, falando um pouquinho dos órgãos otolíticos, né? Como eu falei, detectam mudanças no ângulo da cabeça e na aceleração linear da cabeça. Ângulo e aceleração, certo? Então, a gente vê aqui, ó. Ele é subdividido, ele tem alguns elementos, como a mácula, né? E a mácula é uma estrutura importante porque é na mácula que a gente vai ter essas células ciliadas, né, ciliares, né, com os estereocílios e um cílio que é único nessas células, que é o sinocílio, né, que é um cílio muito mais comprido do que os estereocílios, né? Essa é uma peculiaridade desse sistema. Então aqui a gente vê uma célula ciliada, né, sinocílios e estereocílios aqui, com conexões com a célula, com o neurônio aqui da via aferente,
né? A gente tem na mácula, na verdade a mácula tem uma distribuição vertical no sáculo e horizontal no utrículo. Então, a gente consegue ter essa sensação de aceleração tanto para frente como para trás, como para cima e para baixo. Por quê? Porque a gente tem essas duas distribuições aqui da mácula, né? Na mácula, em cima dela, a gente tem as estatocônias, também chamadas de otolitos, que são incrustados, né, de cálcio, né, estruturas de cálcio, que estão incrustadas ali numa cobertura gelatinosa, numa gelatina, né? As células ciliares estão em meio a essa gelatina aqui, certo? Isso é importante por quê? Porque os otolitos, eles são muito mais pesados, né? Então, eles respondem muito mais à inércia, né? À força inercial, né? Então, por exemplo, você está numa aceleração e você desacelera, né? O que acontece? A tendência é continuar o sistema em direção para frente, né? Pela inércia. E a gente tem essa captação mais fácil, por quê? Porque tem um sistema mais pesado em cima dessa gelatina e das células, dessa membrana gelatinosa e das células ciliares aqui, que vai exacerbar essa captação, digamos assim. Bom, então o deslocamento dos estereocílios na direção oposta à do sinocílio faz o quê? Hiperpolarização. Então o sinocílio, como ele está para fora aqui, geralmente dessa camada gelatinosa, a direção oposta, né, a estatocônia ou o otocílio ele segue uma direção oposta geralmente, né? E aí a gente tem a hiperpolarização da célula para fazer o estímulo, né? Então a força G, a força da gravidade, vai fazer os otolitos se moverem, movem também, portanto, a membrana gelatinosa e aí os estereocílios. Então, o que a gente tem aqui? Ó, dois planos, né? O plano horizontal, o plano vertical. A mácula no utrículo está no plano horizontal, vertical, no sáculo, certo? Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui na posição aprumada, na posição de repouso, se eu levantar minha cabeça, né? O que acontece? Todos esses otólitos, eles vão para trás, né? E vão levar junto os meus estereocílios aqui. E é por isso que eu tenho a sensação de que a cabeça está para trás, certo? Na volta, ele tem o citocílio vai fazer essa transmissão, né, no sentido oposto do estímulo e vai fazer com que eu consiga ter a despolarização da membrana. Então, como que formam os canais semicirculares? Como que formam, não? Como que funcionam os canais semicirculares, pessoal? Aqui, esse canal semicircular, dentro dele eu também tenho células ciliares, que detectam o movimento de rotação da cabeça e de aceleração angular. Então aqui, a função é diferente, é rotação da cabeça e aceleração angular. Por isso que eu preciso de 3 planos para o ângulo, né, para conseguir contemplar todos os ângulos. Então, aqui dentro do canal semicircular, a gente também tem linfa, endolinfa, percorrendo, assim como no sistema auditivo. Só que a gente tem uma outra estrutura aqui dentro. A gente tem uma ampola, que a gente chama, né? Essa aqui é a ampola, né? Dentro da ampola, a gente tem cristas, né? E as células ciliadas estão conectadas às cristas, né? Os estereocílios também estão em meio a uma gelatina, uma cúpula gelatinosa na ampola, que fica aqui dentro. Só que aqui a inércia vai mexer, vai fazer com que a ampola se mova contralateralmente ao movimento da cabeça, né? Como se a cabeça está indo para frente, né, há um retardo no movimento pela inércia e a gente tem um movimento contralateral da ampola e é por isso que eu sei o sentido da rotação da cabeça, que é para o lado contrário. Então, se a cabeça está indo para a esquerda, a ampola está indo para a direita, certo? Essa interpretação é invertida no córtex. Bom, as vias vestibulares, pessoal. Então, esse sistema, tanto o sistema otociliar, como também, tanto o sistema semicircular, quanto o sistema otociliar, ele é conectado a uma série de sistemas, né, no nosso sistema nervoso central.
Então, veja, a eferência aqui é o nervo vestíbulo coclear, a aferência, né? Só que aí a gente tem conexões para o cerebelo, né? Para o próprio sistema motor, né? Nos membros, né? Espinhal, então tem uma via espinhal também, e também no fascículo longitudinal medial. O que é isso? É um fascículo que conecta os neurônios dos nervos, né, responsáveis pela motricidade ocular, que são o terceiro, o quarto e o sexto. E eles que fazem a integração desses núcleos, né? É ele que faz, o fascículo longitudinal medial faz a integração desses núcleos. Então, a gente tem o núcleo do terceiro, do quarto e do sexto aqui, conectados pelo fascículo longitudinal medial. É por isso que quando eu olho para um lado, o meu olho contralateral me acompanha para a horizontal, no sentido horizontal. Aqui mais embaixo a gente tem os núcleos vestibulares, pessoal. A gente tem o núcleo lateral e o núcleo medial, principalmente aqui, como a gente vê. Então, olha só, como é que são essas vias aqui? Os órgãos otolíticos, né, o sacro e o trículo, eles vão fazer projeções para o núcleo vestibular lateral, que é esse aqui, que vai fazer conexões com o trato vestíbulo espinhal, ou seja, vai descer, né, pelo neurônio motor lá para a medula, para ajudar na nossa postura. Já os canais semicirculares, a função deles a conexão deles é principalmente com o núcleo vestibular medial, que é esse aqui. E aí vão se conectar com o fascículo longitudinal medial, que faz a integração entre esses núcleos da motricidade ocular. E aí eu consigo ter a noção, né, da orientação da cabeça e dos olhos também, né, cabeça e olhos, nessa coordenação. Outros núcleos vestibulares também fazem conexões com os núcleos ventrais posteriores do tálamo, que aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter conexões diretamente com o córtex, né, para a gente ter essa informação sendo percebida conscientemente lá no córtex. E também para integrar, né, a parte motora, né, essas vias corticais aqui. Então, na verdade, esses núcleos vestibulares, eles também recebem eferências, na verdade, que saem do cerebelo, que saem da medula também, como, por exemplo, a gente tem lá no cerebelo um lobo, que é o lobo flóculo nodular, que vai fazer a integração do cerebelo com esse sistema vestibular. E existe um reflexo chamado reflexo vestíbulo ocular, que ele é muito importante, né, tanto na clínica, mas também na nossa vida diária, né? Porque ele é um reflexo que vai permitir com que a gente mantenha os olhos no alvo, apesar do movimento da cabeça, né? Então, quando eu estou, por exemplo, dirigindo, eu estou olhando para frente, e se eu giro o carro para o lado, eu posso continuar olhando para o mesmo foco, né, enquanto eu mudo de direção, por exemplo, né? É isso que esse reflexo permite, né? E geralmente o movimento dos olhos vai na direção oposta ao movimento da cabeça. Então, como é que funciona? Eu tenho aqui a rotação, aqui, tem um canal semicircular aqui. Se eu fizer a rotação horizontal para a esquerda, a projeção desses neurônios vai ser no núcleo vestibular esquerdo, ipsilateral, certo? E aí eu tenho duas vias, né? Eu vou ter uma via que vai ligar ao fascículo longitudinal medial, mas há um núcleo, né, que está no fascículo longitudinal medial, que é o núcleo do sexto nervo craniano. O sexto nervo craniano, que é o nervo abducente, vai inervar quem? O reto lateral, que vai fazer o meu olhar para o lado, certo? É isso que acontece aqui nessa via. Nesse mesmo núcleo aqui do abducente, eu vou ter conexões contralaterais, ou seja, essas fibras vão cruzar para fazer projeções com o núcleo do óculo motor. O nervo oculomotor vai inervar o meu reto medial, que é o músculo que vai fazer com que eu olhe para o meu nariz, digamos assim, né? Para a direção do meu nariz, né? No sentido medial. Quando eu tenho ativação desses dois, eu consigo olhar para o lado contralateral, para a direita. É isso que acontece. É isso que o fascículo longitudinal medial faz integrando esse núcleo. Nessa figura tem um erro, que é esse aqui, ó. Aqui deveria ser um menos. Por quê? Porque também tem um outro papel, que é inibir, né? Esses núcleos também ajudam a inibir os músculos contralaterais, tanto reto lateral quanto reto medial. Inibindo o contralateral, eu ativo o que eu quero ativar, que vai fazer a rotação para a direita, certo?
E é isso que acontece aqui. Aqui ele está sendo inibido, por exemplo, o reto lateral, e aqui ele deveria estar sendo inibido também o reto medial desse lado, de modo a ativar o reto lateral e o reto medial do outro lado. Quando eu perco esse reflexo, ou seja, quando eu tenho uma lesão no tronco, a gente tem um sinal chamado sinal dos olhos de boneca, ou seja, se você pegar uma boneca e rodar a cabeça dela, né, de um lado para o outro, o olho vai acompanhar a rotação da cabeça, certo? Num paciente em coma que não tenha lesão no tronco, eu faço a rotação da cabeça dele de um lado para o outro e o olhar permanece fixo para frente. Isso é um reflexo inconsciente, o paciente pode estar em coma e ainda ter esse reflexo preservado. Mas se esse reflexo não estiver preservado, ou seja, eu perder o vestíbulo ocular, eu vou ter olhos de boneca, ou seja, essa via está comprometida, ou seja, eu tenho uma lesão na ponte, porque essa estrutura aqui, ela funciona, ela está toda distribuída na ponte, mas também no mesencéfalo, né, porque o óculo motor também está lá no mesencéfalo. Então, isso é só um exemplo para vocês verem uma das conexões que a gente tem com do vestíbulo coclear aqui, do sistema vestibular com os olhos, por exemplo. Acabou, pessoal, era hoje por isso. Dúvidas?